Com certeza, em algum momento da sua vida, você deve ter observado o céu e percebido algumas estrelas lá em cima. Em regiões de cidade não dá para ver muita coisa, mas em lugares mais afastados, como montanhas ou desertos, é possível ter uma visão tremenda. Essas luzes cintilantes encantam a humanidade desde tempos antigos. Apenas isso motivou o ser humano a se esforçar para novas descobertas. No entanto, há lugares em nossa galáxia onde a contagem de estrelas torna-se quase impossível. Um lugar distante, com um amontoado de estrelas unidas em um conjunto gigante. Esse é o aglomerado Westerland 1, mas você também pode chamá-lo de WD1. Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos conhecer esse amontoado de estrelas. Vamos lá! As estrelas tendem a se formar em aglomerados, ou grupos entre 10 ou milhares de indivíduos, que, embora evolutivamente sejam diferentes, compartilham a mesma idade e composição. Aglomerados de estrelas se formam a partir de grandes regiões interestelares de gás e poeira, chamadas de nuvens moleculares, que é um tipo de nebulosa. O sistema que elas formam é limitado pela gravidade. Aglomerados de estrelas se enquadram em qualquer uma dessas duas categorias: aglomerados abertos e aglomerados globulares. Aglomerados abertos são o resultado da evolução de berçários estelares. Os aglomerados abertos são muito mais jovens e menores do que os aglomerados globulares. Eles são os locais de nascimento recentes de novas estrelas que se formam em hidrogênio molecular. Embora as estrelas em um aglomerado aberto se formem juntas a partir do mesmo material, a força gravitacional é muito fraca para manter todas elas ligadas. E ao longo do tempo, se espalham, ficando cada vez mais distantes umas das outras. No entanto, enquanto a maioria se separa, algumas estrelas permanecem juntas no espaço, formando assim um fluxo estelar. Já os aglomerados globulares são encontrados principalmente no centro de nossa galáxia. Eles são maiores e mais densos do que os aglomerados estelares e consistem em algumas das estrelas mais velhas da galáxia. Estrelas em aglomerados globulares se formaram nos primórdios do universo, cerca de 10 bilhões de anos atrás. Como tal, os astrônomos os usam para estudar a história inicial de nossa galáxia, para aprender mais sobre como era a Via Láctea quando essas estrelas se formaram. As estrelas em aglomerados globulares são muito próximas, com uma distância média de cada uma delas entre 1 a 4 anos-luz umas das outras. E a massa de estrelas neste tipo de aglomerado pode chegar a 1 milhão de vezes a do Sol. A Via Láctea contém mais ou menos 150 aglomerados globulares, enquanto na galáxia de Andrômeda, por exemplo, existe 500 deles. Alguns dos aglomerados globulares mais famosos incluem Ômega Centauri, o maior aglomerado globular conhecido em nossa galáxia. O aglomerado aberto mais famoso é o das Pleiades, também conhecido como M45 ou as Sete Irmãs. Esse último apelido, no entanto, é uma espécie de erro, pois o aglomerado tem mais de 1000 estrelas. Westerland 1 é o aglomerado estelar jovem mais massivo de nossa galáxia. Ele foi observado pela primeira vez em 1961 pelo astrônomo sueco Bengt Westerlund, onde mais tarde seu sobrenome serviu para nomear o aglomerado. No entanto, por muito tempo, esse lugar foi pouco estudado, pois é muito difícil de observar. Não podemos ver este aglomerado muito bem. Ele fica atrás de uma nuvem de poeira muito densa. Mas em 25 de maio de 2022, os astrônomos conseguiram espiar através da poeira. Eles disseram que estimaram a distância do aglomerado e analisaram sua população estelar.
A distância de Westerland 1 para o Sistema Solar é de impressionantes 12.000 anos-luz. Parece que o aglomerado é de fato um dos mais próximos da Terra, em termos astronômicos, é claro. É por isso que é crucial observá-lo para trazer nossa compreensão sobre processos de evolução para um nível totalmente novo. Essas estrelas têm menos de 10 milhões de anos, e a massa de todas elas por aqui é estimado em 100.000 massas solares. O diâmetro de Westerland 1 se estende por até 7 anos-luz de tamanho. No universo, esse tamanho é minúsculo, mas para nossa compreensão, ele é gigantesco. 7 anos-luz equivale a 65 trilhões de quilômetros. Surpreendentemente, esta área, que é realmente minúscula em termos astronômicos, está literalmente lotada de milhares de estrelas. Uma coisa interessante é que os cientistas descobriram uma grande concentração de estrelas azuis. Essas estrelas estão a cerca de 6.500 anos-luz do Sol. Isso pode ser um complexo de formação estelar previamente desconhecido ou um segmento de braço espiral. Mas quando pesquisas mais recentes foram feitas com Westerland 1, o que mais chamou atenção foi a alta concentração de estrelas raras, evoluídas e de alta massa, incluindo 6 hipergigantes amarelas, 4 supergigantes vermelhas, incluindo Westerland 126, que atualmente é considerada uma das maiores estrelas conhecidas no universo, e 24 estrelas do tipo Wolf-Rayet, que são variáveis luminosas azuis. Além disso, observações de raios-x revelaram a presença de um magnetar no aglomerado. Esse é um tipo de estrela de nêutrons muito compacta e com um campo magnético extremamente forte. A contagem de estrelas binárias também é bastante alta em Westerland 1. Então, tecnicamente, tem muitas coisas interessantes aqui além de estrelas reunidas. Westerland 126 é uma das maiores estrelas conhecidas no universo, como falado anteriormente. Porém, ela é muito difícil de observar, não sendo visível a olho nu. Ela é uma estrela supergigante vermelha que está localizada a 11.500 anos-luz da Terra e possui 5 milhões de anos apenas. Nosso Sol, por exemplo, tem 4,5 bilhões de anos. Seu raio é de aproximadamente 1.500 vezes a do Sol. Mas caso os cálculos estejam incorretos e a estrela tenha um raio muito maior do que isso, ela pode ser a maior estrela do universo conhecido, ultrapassando até mesmo Stephenson 218. No entanto, o raio é mais propenso a ficar entre 1.500 raios solares. Se fosse colocada no lugar do Sol, a estrela cobriria uma área que se estenderia até a órbita de Júpiter. A luminosidade da supergigante é de 380.000 vezes a do Sol, embora sua temperatura da superfície é comparativamente baixa, sendo apenas cerca de 2.700 graus Celsius. Ainda não temos certeza sobre a massa da estrela, mas a nossa percepção atual sobre a evolução estelar nos permite supor que pode estar perto de 20 massas solares. Estrelas Wolf-Rayet também foram encontradas no aglomerado. As estrelas Wolf-Rayet, muitas vezes abreviadas como estrelas WR, são um conjunto raro de estrelas com espectros incomuns, mostrando linhas de emissão amplas de hélio ionizado, nitrogênio ou carbono altamente ionizado. Os espectros indicam um aumento muito alto de elementos pesados na superfície, esgotamento de hidrogênio e fortes ventos estelares. As temperaturas da superfície das estrelas Wolf-Rayet conhecidas variam de 20.000 graus Celsius a cerca de 210.000 graus Celsius, mais quente do que quase todos os outros tipos de estrelas. São estrelas massivas e evoluídas que perderam completamente seu hidrogênio externo,
e estão fundindo hélio ou elementos mais pesados no núcleo. Elas estão praticamente no final de suas vidas, e em breve poderão explodir em uma supernova e deixar para trás uma estrela de nêutrons ou um buraco negro massivo. Outro objeto incomum foi encontrado no aglomerado Westerland 1, uma estrela de nêutrons do tipo Magnetar, apelidado de CXOJ16470.20-455217. Ok, esse nome não é nada convencional, mas esquece isso. O importante sobre essa estrela extrema são as suas características e como ela foi parar ali. Sabemos que é uma poderosa fonte de radiação de raios-x naquela área do espaço, localizado a aproximadamente 16.000 anos-luz. O Magnetar provavelmente foi formado de uma estrela progenitora com 40 massas solares, que explodiu em uma supernova há milhares de anos atrás. Mas o que nos deixou um mistério foi o fato de que uma estrela de nêutrons foi formada, em vez de um buraco negro. Isso implica que mais de 95% da massa original da estrela deve ter sido perdida antes ou durante a supernova, o que acabou fazendo um Magnetar nascer. Mas existem outras teorias. Possíveis respostas para este enigma pode residir no fato de que o objeto pode originar-se de uma estrela binária, em vez de uma única estrela supergigante. Os binários componentes do sistema tiveram uma chance de trocar material ativamente entre eles. Mas, em algum momento, a supernova resultante espalhou a maior parte deste material no espaço, enquanto o segundo componente teria sido ejetado do sistema. A estrela Westerland 1.5, que está localizada relativamente perto do Magnetar, pode muito bem ter sido esse mesmo componente, embora não seja certo. A chance de haver planetas no aglomerado é praticamente nula, devido às explosões frequentes de supernova nesta área. As explosões de supernova geram grandes quantidades de raios gama, que são prejudiciais para a vida e destruiriam qualquer mundo alienígena. Isso mostra que não só o Westerland 1 é perigoso, mas qualquer aglomerado de estrelas é uma área mortal. De fato, o aglomerado Westerland 1 pode nos dar muitas respostas sobre a evolução estelar e também sobre o desenvolvimento do cosmos. Galera, foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se sim, então já sabe. Deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!